Aula do Rav Merelial sobre a revelação do Messias, parte 3. Para quem chegou aqui agora, vou deixar o link na descrição para que possam acompanhar desde a parte 1. E se eu não acredito na vinda do Messias, eu diria que eu sou herege, que eu vou contra só o que os profetas disseram e o que está nas escrituras também, no Pentateuco. Porque assim também foi citada a vinda do Messias por Zechariah e por Daniel, que é Zacarias e Daniel. Então, assim explica o Ramban, Rabi Moshe Ben Nachman, que aquele que vai que não acredita no Messias, ele está indo diretamente contra os próprios, as citações dos profetas, as citações da vinda do Messias nas Escrituras. זאת אומרת, ההמתנה, הציפייה לגאולה היא חלק מההוויה הישראלית. Isso significa que a esperança e a espera pela vinda do Salvador dentro desse mundo, que a presença divina e a revelação de Deus está extremamente oculta, é algo que faz parte da experiência, da vivência do judeu, faz parte da ideologia judaica. Você não pode estar conectado com o judaísmo se não tiver na espera do Salvador, do Messias, daquele rei que virá e reinará sobre o mundo e fará esse reinado com base na vontade de Deus, com base nas leis da Torá. Assim como foi na época do rei David Amelech, assim como foi na época de Hiskiau Amelech, do profeta Hiskiau, de Shlomo Amelech, do rei Salomão, do rei Shaul também, mesmo que tiveram certos probleminhas no reinado de Shaul, do rei Saul, mas ainda assim o reinado vai ser de acordo com a lei da Torá. Então o Rav trouxe um conceito, quase que mandamento e obrigação dentro da Masechet do tomo de Brachot, a tradução é bênçãos, que está dentro da Gemara, que é Tzipita la Yeshua. E você esperou pela salvação. Pela salvação de quem? De Messias. E vai ser uma das perguntas que depois que o judeu sair desse mundo e chegar no próximo, ele vai passar pelo julgamento, e dentro desse julgamento uma das perguntas vai ser Tzipita la Yeshua, se você esperou pela salvação do Messias. E Rabbeinu Ari, que é o Arizal, a parte da Kabbalah explica e ensina e pergunta se você instituiu e colocou essa esperança dentro da Tefilá de Shemonah Esrei da Amidah, que é a reza principal no judaísmo, naquela que a gente fica em pé e fala as 19 bênçãos. Então fazer sempre a kavaná, intenção, intencionamento, dentro do Tzipita le Yeshua, e que esperou pela salvação, que é uma das bênçãos que se encontram dentro da reza da Amidah, do Shemonah Esrei, do 18, da reza principal do judaísmo. Tzipita le Yeshua, que você esperou pela salvação, não só pela essa bênção, mas também ter a intenção de que você está esperando pela vinda do Messias e que a presença de Deus seja revelada no mundo e que a lei do mundo seja regida através da lei da Torá, que é através da verdade. Nós esperamos pela salvação. Para que a gente espera por isso? Para que a gente possa fazer mais festas e ninguém nos perturbe? O que você espera exatamente pela vinda do Messias? Qual que é o seu interesse nisso? Tem quem diga que quando o Messias vier, a sua esposa vai ficar tranquila, vai parar de fazer todo tipo de problema para ele, a esposa dele vai ficar tranquila, então ele espera a vinda do Messias por essa esperança de que a parte que incomoda ele dentro da sua própria vida vai ficar mais tranquila e não vai ter mais aquela perturbação. O Rav ainda diz, não é certo, não é certeza que tudo vai se tranquilizar, mas vamos dizer que
outro argumenta que espera pelo Messias, porque daí vai ter o Beit HaMikdash, daí vai ter o templo sagrado. E qual que é a vantagem disso? טוב, למה אתה צריך בית מקדש? בוא, תסביר, תכלס, פרקטית, למה אתה Vem, explica, vai, fala. Na prática aqui, para que você vai querer que o Messias venha? Para que você vai querer o templo construído? מחכה? למי אתה מחכה? מה אתה מחכה? בשביל מה? הסוגיה שאנחנו מחכים למשיח זה כדי שישראל יהיו רגועים ושלווים לעסוק בתורה ואין להם נוגס ושוטר. Então o Rav traz qual que é a resposta do enigma, para que a gente espera por Messias, para que a gente quer que o templo esteja construído. E o Rav traz a resposta de que somente o motivo é para que a gente possa sentar, não se preocupar com guerra, não se preocupar com dinheiro, não se preocupar com todo tipo de cumprimento da Ketubá, que é o documento de casamento que o judeu precisa cumprir para sustentar a sua esposa, dar joias e dar roupas e sustentar a casa e, né, pagar também pelos filhos a necessidade deles. Tudo isso exige que o homem pare, feche o livro e vá trabalhar. E vai se preocupar com todo tipo de ocupações e preocupações. A vinda do Messias e a construção do templo vai fazer com que a Shem aqui esteja no mundo, de que todo tipo de bênçãos aconteçam e que o homem tenha 100% do tempo para abrir livros de Torá, estudar, poder ensinar a sua esposa, poder ensinar a Torá aos seus filhos e estar conectado com a vontade de Deus de modo intrínseco e permanente, assim como no Shabat acontece, assim como no Yom Tov acontece, que a gente está proibido de tocar em todo tipo de dispositivo elétrico e não pode trabalhar, e não pode fazer, a gente está limitado em todo tipo de tarefas do dia a dia. Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, que essa é a verdadeira liberdade. Então a gente pode abrir livros, estudar de modo profundo, sem limitação, sem ocupação, sem preocupação. Vai para a reza na tefilá do Beit Knesset, vai na reza na sinagoga, e lá vai poder se aprofundar nas palavras que reza. E vai poder, sabe, abrir em conversas com Deus, porque você está despreocupado de absolutamente tudo. Então o mundo vindouro nada mais é do que um Shabat eterno. Dali a pessoa não precisa se preocupar em absoluto com o próprio sustento, com todo tipo de preocupações que a gente está obrigado enquanto a gente está nesse período antes da revelação de Hashem, antes do Yetzer Hara, da má inclinação ser abatida. Então o objetivo real de tudo isso é que a gente possa se aproximar de Deus e viver como um Shabat eterno. Para quem cumpre o Shabat do jeito correto, vai entender do que eu estou falando. תבינו למה אנחנו קודם כל מחכים למשיח. Então entendam antes de tudo pelo que nós esperamos exatamente pela vinda do Messias. למה אני מחכה למשיח? שיהיה לי יישוב הדעת בלי משטרה. Então entendam para que a gente espera pela vinda do Messias, para que eu tenha tranquilidade mental, sem todo tipo de cobrança do Estado, sem polícia atrás de mim por qualquer motivo, sem tipo de terroristas e pessoas nos atacando, agora tem que entrar pro exército e fazer todo tipo de trabalho para se proteger e para ir contra eles, etc. Lembrando que, na verdade, os terroristas só têm essa vontade de atacar o povo de Israel porque o próprio povo não está se ocupando com a Torá. A partir do momento que o povo de Israel se ocupa com a Torá, tem várias fontes e citações e provas para isso. É claro que nesse vídeo não vai caber tanta informação, mas de modo geral, esse é o motivo. É simplesmente a consequência da transgressão. Certo? Se o judeu se ocupasse somente com o que lhe concerne, com o que Deus espera dele, nenhum dos inimigos nos atacaria. Eles iam atacar eles entre si mesmos. Terrorista contra terrorista, xiita contra sunita, e todo tipo desses loucos que gostam de guerra, eles mesmos escolhem eles como alvo entre si para se matarem. Então, através desse tipo de consequência da transgressão, o povo de Israel vai talvez acordar. Vai ser um alerta piscando forte, literalmente e também alusivamente, para que acorde e se ocupe com o que ele foi criado para se ocupar. Ou seja, sem os tzionim, que são aqui judeus, que estão dentro da elite, da política e dos cargos mais elevados daqui de Israel, que eles não têm nenhum compromisso com a Torá, a única coisa que eles querem é
ter o prazer de morar na terra de Israel, mas na verdade não faz diferença onde eles moram, e irem contra todas as leis da Torá. Os terroristas e os árabes, né, que estão com essa empreitada de cumprir com o Alcorão e acabar com o povo de Israel daí por diante, é tentativa só, né? Na prática, já está prometido que o povo de Israel nunca vai acabar. בלי צרות וייסורים של העולם הזה, אני לא אצטרך Todo tipo de dificuldade e problemas desse mundo, eu não vou mais precisar לרוץ אחרי הכסף, correr atrás do dinheiro. כי הגמרא אומרת בדף ל' במסכת שבת, שיצאו פיסת בד בר תיראה בארץ, אין בר אלא לחם. E está escrito na Guimará que vai ter muita abundância de pão, o pão vai dar na árvore. אז אני כבר לא צריך לעשות 10 מלאכות על הפת. Eu já não vou mais precisar fazer 10 trabalhos para que eu consiga do trigo transformar em pão. אם ג' מסכת שבת, זורע חורש קוצר מהמרד, דש דורי בורר תאכל מרקד לשופט. Então o Rav cita aqui de modo não muito breve, mas em 1 segundo, todas as 10 melachot, os 10 trabalhos que a própria Guimará explica entre a colheita do trigo até ele virar o pão que a pessoa come. או דף י"ח, שקלים דף י"ג, הגמרא מביאה שמה, אמר רבי חגי, 15 מלאכות על הפת. Então o Rav trouxe da Masechet Shkalim, de um outro tomo da Torá escrita do Talmud, que na verdade ao invés de 10 trabalhos para fazer o pão são 15 trabalhos. A própria Guimará, de acordo com o sábio, explica de um modo um pouco diferente a contagem de trabalhos desde a colheita até o pão que comemos. לא נצטרך את זה, אלא מה? A gente não vai precisar disso. Como é que vai ser? אתה יורצה לחצר, לחם גדל על העץ. Você sai para o quintal e vê o pão crescendo e você colhe direto da árvore. A gente lembra que quando o povo de Israel estava no deserto durante 40 anos, depois da saída do Egito e depois da entrega da Torá, caía pão do céu como chuva, certo? Para cada um, realmente do céu. Então a gente vê isso que já aconteceu. Imaginar que vai nascer pão da árvore não tem muita diferença. Na verdade é que os milagres eles são explicados pelos sábios como o que é comum para a gente e para o que é incomum. Na época do man, do deserto, na época do pão que caía do céu, durante 40 anos no deserto, quando o pão não caía do céu, então isso era um milagre, isso era algo estranho. Quando o pão caía do céu, que era algo cotidiano e diário, era algo comum. E hoje em dia a gente entende como comum, né? Como a gente entende o mundo de modo atual, vai na padaria comprar o pão, vai no mercado e compra todo tipo de coisa pronta de maneira industrial, coisa que antigamente seria um milagre revelado, produzir a quantidade de comida que a gente produz hoje. Então, a bênção de cada geração, ela vem ser ou não um milagre conforme o que ela está acostumada mais ou menos. No final das contas, os sábios explicam que absolutamente tudo é um milagre. O homem poder enxergar, ouvir, ter mãos que ele consegue mexer, acordar de manhã, e absolutamente tudo, por isso que a gente reza 3 vezes por dia, faz o Bricota Shachar, que é a benção da manhã, agradecendo sobre todos os poderes que Deus nos dá, que a gente chama de normal, poder andar, poder olhar, poder pensar, a gente vê isso como algo padrão, algo normal, a Torá chama de poderes. A gente tem dentro do site sabedoriadatorá.com lá PDFs gratuitos, você pode olhar na área diamantes, Bricota Shachar, que são as bênçãos da manhã, baixar o PDF e poder dali fazer a sua recitação das bênçãos da manhã dentro da tradução exata das bênçãos da manhã. Focaccia, giabetta, croissant. Então, o Rav aqui trouxe outros derivados do trigo, que é croissant, salgados doces e salgados, né, feitos a partir da farinha. מה אתה רוצה? גדל על העצים. Se você quiser, assim vai crescer da árvore. כבר אין מלחמות. חיטטו חרבותם, לא יישא... Já não terão mais guerras, os equipamentos de guerra, espadas, fuzis, munições, גוי על גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה. אין já não serão mais utilizados e ninguém mais vai se interessar por esse assunto porque não vai ter mais objetivo nem motivo para isso. מלחמות. כבר אין מלחמות אפילו בבעלי החיים, כי היצר הרע יכניע אותו הקדוש ברוך הוא בדף... Então Hashem vai matar o Yetzer Hara. O Rav estava para trazer agora a fonte de onde isso vem, que até mesmo os animais não brigarão entre si.
בצוקה, הקדוש ברוך הוא יכניע, היצר הרע ישחוט אותו. אז Então, com o abate do Yetzer Hara, onde o Rav trouxe dentro da Guimará, não vai mais ter vontade de brigar, nem guerra, nem mesmo entre os animais. אין מלחמות בין בעלי חיים. גר זאב עם כבש ואריה עם גדי רבץ. Então, por isso vai estar o... אתה מבמות בין בעלי חיים. גר זאב עם כבש. Então, assim vai estar o Zeevim Keves, que é o lobo, ao lado da cabra, do carneiro. ואריה עם גדי רבץ. אתה מבין שהולך להיות שינוי מולקולרי, שינוי מהותי בכל המציאות של החיים והתפיסה שלנו על המציאות של העולם הזה. היום אנחנו... E disso vai ser modificado e mudado todo o nosso entendimento desse mundo, que a gente entende como a maneira que o mundo opera, é executado e a gente vive assim, entende a realidade como o que a gente vê. Tudo isso vai ser modificado e a realidade vai ser outra. O que é engraçado, até mesmo aqui fazer um parênteses, é o que muitos hoje compartilham e produzem conteúdo em cima da nova ordem mundial, o que é altamente conspiratório. E no final das contas eles estão certos. Essa é a nova ordem. Na verdade que não exatamente. Essa é a velha ordem mundial, que está na Torá desde que o mundo foi criado. Simplesmente é novo para as pessoas, porque ninguém abriu para estudar, certo? Mas se o pessoal tivesse comum, fosse habituado em abrir livros dos profetas e estudar a Torá como ela é, de modo tradicional, da tradição de Moisés, seria bem fácil de entender que essa nova ordem mundial, ela nunca veio a existir. Na verdade, que na época de Adão Arishon, do primeiro homem, de Adão, a ordem era correta. O que desordenou foi ele ter comido do fruto do bem e do mal. Aí causou a desordem mundial. E agora é simplesmente o retorno da ordem nessa vinda do Messias. Quem já escutou isso? Acho que ninguém, né? Só a Torá para nos dar essa informação verdadeira e direta, certo? Trazendo à luz do entendimento correto do que realmente significa essa nova ordem, que é a ordem verdadeira, que infelizmente ela foi temporariamente desordenada para que nós pudéssemos trazer o conserto para isso, nos conectar com Deus, que no final venha a nos trazer para a ordem que sempre foi a correta e verdadeira, que Hashem só permitiu que essa desordem acontecesse somente pelo bem da humanidade. Porque se você é pai de uma família onde você, digamos, tenha 10 filhos, e esses filhos não cumprem com a sua vontade, você fala, arruma o quarto, acorda a tal hora, vai dormir tal hora, vai estudar tal hora, chegou a hora de trabalhar, chegou a hora de se casar, e eles tudo desobedecem, tudo fazem como querem. O que o pai vai fazer? Vai falar, olha, vocês estão todos deserdados, eu vou embora, eu vou em outro lugar fazer outra família. Só que Hashem não fez isso. Ele continua esperando, aguardando a reordem dos filhos para que obedecessem a ordem do pai. E esse é o tamanho da paciência de Hashem, que ele era Rapaim, ele é atrasado em se estressar, em punir. Ele demora para punir, justamente para dar essa oportunidade de cada um cumprir a vontade de Hashem, se conectar com o Deus verdadeiro, com a vontade de Hashem de modo verdadeiro. Já está dando nosso tempo aqui, mais nesse vídeo, nessa parte 3 da aula do Rav Merelial. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, comente que você quer a parte 4, a continuação, para que nós possamos entender que realmente é relevante para que produzamos essa parte 4 e não partirmos para um outro tipo de conteúdo, para uma outra aula aberta do Rav. E você gostou desse tipo de conteúdo, clique aqui embaixo em se tornar membro, torne-se membro, é só R$30 a assinatura, lá você vai ter conteúdos exclusivos e ao mesmo tempo vai estar suportando a gente e nos liberando para ter mais tempo para produzir conteúdo para os senhores e para todos aqueles que estão interessados em cumprir a vontade de Deus. Então vamos ficando por aqui, tudo de bom e até o próximo estudo.